A gente vai conversar agora com o Marcelo Mascarenhas, que é da Comissão Arquidiocesana de Fé e Política. O Marcelo costuma vir para cá para falar do Instituto de Identificação, mas hoje ele está aqui para conversar com a gente sobre essa escola de formação política do Piauí, Escola Cidadania e Fé, que é uma escola que foi criada pela Arquidiocese de Teresina e que inaugura, digamos assim, uma participação mais ativa da religião católica na formação política dos seus fiéis, daqueles que tiverem interesse nessa formação política, no momento, Marcelo, em que isso é tão necessário, no ponto de vista que a gente vive uma situação no mundo hoje onde o desconhecimento, a informação manipulada é talvez um dos grandes problemas, e você ter o conhecimento é uma fonte de poder, ainda mais quando esse é um conhecimento que associa política e também fé, se for o caso da sua fé, se ela tiver o viés da religião católica. Bom, queria saber então, porque as aulas já vão começar agora, né? Qual é o objetivo dessa iniciativa? Não é a primeira escola, mas é uma das primeiras do Nordeste, é isso? Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Na verdade, ela é uma experiência, né, que em outras dioceses no Brasil tem. No Piauí houve uma época em que funcionou, mas que estava desativada, e agora nós estamos reativando essa escola de fé e política, por uma questão, como você bem frisou, uma necessidade de que a gente aprofunde as reflexões entre os fiéis católicos sobre a importância da política e a visão cristã sobre a boa política. Tá, vamos lá então sobre essa visão. Claro que aqui a gente não vai falar qual é essa visão, né, porque nem teríamos tempo para isso, mas eu queria entender quais são os pontos e qual é a preocupação da Igreja Católica em reativar agora essa escola. Olha, a questão é que a Igreja, ela possui uma doutrina que a gente chama de doutrina social da Igreja. A Igreja, ela sempre se entendeu como presente no mundo e, portanto, com a necessidade de refletir e atuar nesse mundo. Nós não cuidamos só das matérias espirituais, ou seja, a Igreja não cuida só da alma, porque a Igreja cuida das pessoas. A alma e o corpo são uma coisa só. Não há que se falar em salvação. Né? Indissociáveis. Não há que se falar em salvação se você não falar em vida digna para as pessoas. Então, existe uma série de orientações morais que a Igreja dá para a atuação política, inclusive dos seus fiéis, porque os fiéis da Igreja, eles estão presentes no mundo, e onde eles estiverem, como diz o Evangelho, é preciso que seja sal e luz, né? Então, essa formação é para que as pessoas, os fiéis católicos, eles compreendam a visão da Igreja sobre a política, reforce a importância da política, porque muitas vezes as pessoas têm a política como uma coisa ruim, como uma coisa negativa, e a gente precisa mostrar que a política é uma coisa necessária e importante. Se ela é boa ou ruim, depende do uso que você faz desse instrumento. E a Igreja tem orientações morais, princípios que devem ser seguidos por seus fiéis na sua atuação política. A escola, ela pretende fazer isso. Inclusive, nós teremos a aula inaugural amanhã com a conselheira Lília Martins, vai fazer a aula magna amanhã na abertura, inclusive com reflexão sobre a questão da mulher, e as aulas acontecerão aos sábados, alternados até 2026, então é um processo de formação longo, é a primeira experiência, são várias disciplinas que serão ministradas, mas em permanente avaliações, procurando incorporar temas novos, mas principalmente garantir que os fiéis católicos compreendam a necessidade de vivenciar o Evangelho também no espaço da política, do qual nenhum de nós pode se desvencilhar. Marcelo, a Igreja quer recuperar o papel, um espaço que ela mesma abriu mão desse papel que a Igreja tinha, porque lá atrás,
no final da ditadura militar, a igreja foi muito importante, depois na abertura, no processo de abertura, depois também nas diretas já, em todo esse processo compreendido, né, entre o fim da ditadura e a redemocratização do país, a gente teve sempre, e a chegada de uma política mais de esquerda também no Brasil, mais identificada inclusive com os ideais da religião católica, teve uma participação muito forte. Alguns bispos, alguns padres foram muito importantes. Teve uma ala da Igreja Católica que também foi muito importante, né, a teologia da libertação, toda aquela corrente muito forte. Aí tem também a questão da luta pela terra, que algo foi encampado também, né, na época pelo Lula, que era candidato. Eu queria saber de você se há uma tentativa de resgate, de ocupar de volta um espaço que foi perdido. Olha, é interessante falar isso, porque é preciso, na verdade, resgatar o papel da igreja em todo esse processo. Quando a gente lançou a escola, por exemplo, o perfil da Arquidiocese de Teresina foi muito atacado. Foi extremamente atacado, porque nós chamamos para a aula inaugural o Felipe Camarão, que é vice-governador do Maranhão, e o Flávio Dino, que é ministro do STF. Algumas pessoas questionam, mas vocês estão chamando um comunista, vocês estão chamando pessoas que não pregam aquilo que a igreja não acredita, sendo que o próprio Flávio Dino é um católico praticante e o Felipe Camarão foi da pastoral da juventude da Igreja Católica. Ele é uma pessoa que também tem toda uma história de formação no ambiente da igreja, mas houve um profundo ataque. Por quê? Existem pessoas que hoje fazem uso da fé para alimentar discurso de ódio. Isso vai contra os princípios da Igreja Católica, e a Igreja chama a atenção para isso. A pregação de Jesus é uma pregação de amor, de caridade, de solidariedade. Os princípios cristãos não comportam discurso de ódio, de opressão, de preconceito, de perseguições, e quem utiliza a palavra de Deus, quem utiliza a Bíblia, quem utiliza o nome da igreja para fomentar isso, está indo de encontro, está enfrentando, né, na verdade, indo contra as orientações da doutrina social da igreja. Entendi. Então, teve esse lançamento com o Flávio Dino e o Felipe Camarão, e vocês puderam perceber o quanto essa polarização, que também é motivada por um processo de manipulação, né, através desse uso religioso, também tem um componente muito forte. E vocês puderam perceber isso. Então, a tentativa é, de fato, criar multiplicadores, portanto, dessa política, desse conhecimento político? Exatamente. O que a gente quer é formar nossos leigos e também os sacerdotes. É um curso que é voltado também para sacerdotes, para a vivência da boa prática política. Isso é muito importante que se diga. Quando você lê o Evangelho, Jesus, ele não apresentou uma fé que é simplesmente algo para se crer. Ele apresentou uma fé que é algo para se viver. Então, a fé cristã, ela implica uma série de condutas, de forma de ver a vida. E o programa de Cristo está muito claro lá. Quando ele diz qual é o critério da salvação, ou seja, o que você vai ter. Quando a gente estuda, Cíntia, e a gente vai fazer uma prova, o que a gente mais gostaria de saber? É o que o professor vai perguntar para a gente poder dar as respostas certas, né? Então, Cristo disse na sua passagem pela terra quais são as perguntas que vão ser feitas no momento decisivo. E ele não vai perguntar, está lá escrito no Sermão da Montanha, ele não vai perguntar quantas missas você assistiu, quantos textos você rezou, quantas vezes você comungou, em quantas novenas você foi. Não é nenhum critério religioso, estritamente, que é utilizado como critério da salvação. Ele diz que
as ovelhas ficarão à minha direita, os carneiros ficarão à minha esquerda, e eu direi às ovelhas, vocês estarão salvos. E elas perguntam, por que nós fomos salvos? E ele diz, eu tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, vestiste, estava doente, cuidaste de mim, era prisioneiro, foste me visitar, era estrangeiro, me recebeste em tua casa. Mas, Senhor, quando nós fizemos isso? Cada vez que vocês fizeram ao menor dentre vocês, foi a mim mesmo que você fez. Então, são os gestos concretos que fazem com que a vida das pessoas seja uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida com dignidade. São esses critérios que Jesus define como os critérios definitivos da salvação. E são esses critérios que orientam a doutrina social da igreja. Nós defendemos uma política que pratique a opção preferencial pelos pobres, pelos que mais necessitam, que reflita sobre a destinação universal dos bens. Isso é princípio da doutrina social da igreja, de que os bens existentes no mundo não devem ser pertencentes a uma pessoa, deve cumprir uma função social, ela deve garantir que todos tenham acesso aos bens, às riquezas, a todos os avanços do progresso. Ela define que a solidariedade, ela é um princípio que não pode ser aberto, é preciso que o Estado e a sociedade cuide uns dos outros, que a comunidade, que as pessoas cuidem uns dos outros. Todos esses são princípios de uma visão da igreja na política que com essa escola a gente pretende reforçar para que os nossos fiéis, eles possam ser não só no período eleitoral, que é um momento da política, mas que eles possam no dia a dia praticar a política que segundo João Paulo II, Paulo VI, Papa Francisco e Papa João XXIII já diziam, a política é uma forma suprema de caridade. Uma última pergunta, um dos grandes males hoje do processo de polarização, da desinformação, a gente não sabe mais nem quais palavras utilizar, né, para classificar essa situação, porque quanto mais as pessoas dizem que não gostam de política, você começou a sua fala dizendo isso, mais elas se aproximam e mais são vulneráveis à manipulação, que é esse processo que existe hoje de a gente ser consumido por notícias falsas, por informações falsas, as fake news. Há também essa preocupação? Vocês têm alguma coisa direcionada para isso também? Sim, essa é outra necessidade que nós temos. A formação dos nossos fiéis é também para que se aprenda a lidar com esse ambiente da fake news, que nada mais é do que a velha mentira, que é uma arma do inimigo, como já diziam os mais tradicionais. A mentira é coisa do diabo. A verdade que liberta que vem de Cristo. Então a fake news, o negacionismo, a rejeição aos avanços da ciência, a igreja há muito tempo ela trabalha com a compreensão de que a ciência, o conhecimento, os estudos científicos são também dom de Deus e, portanto, não são contrários à fé, mas também fazem parte desse avanço humano junto a uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna, o reino de Deus, que na Bíblia se fala, que não é algo para depois da morte, é algo que se começa agora, se inicia entre nós e vai para além, para a vida eterna. Marcelo, muito obrigada, então. Quem quiser se inscrever na Escola É Possível, como é que faz para... Olha, no site da Arquidiocese de Teresina existe lá o link disponível para inscrição. Eu não sei precisar hoje, porque pelo carnaval, depois do carnaval a gente não se reuniu ainda, para saber quantas vagas ainda existem. Eram 50 vagas, não sei se todas elas foram preenchidas, mas lá no site da Arquidiocese de Teresina você encontra o link e pode fazer a sua inscrição.